Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, tô aqui no meu cantinho, meu podcast, pode me contar, e hoje eu trouxe uma presença muito especial, que é uma querida, que já veio, já esteve aqui com a gente em outra ocasião, mas ela não teve oportunidade de falar tudo que ela vai falar hoje. Então hoje ela vai falar bastante pra gente sobre um assunto muito interessante, que é a hanseníase. O nome dela é Francine Brandão, ela é fisioterapeuta da Santa Casa e eu vou passar a bola para ela se apresentar, né, Francine? Isso. Obrigada por estar aqui, te agradeço muito. Obrigada a você pelo convite. E pode falar um pouquinho sobre você, quem você é, né, o que você faz. Eu sou Francine Brandão, fisioterapeuta, formada pela Universidade de Gama Filho, com mestrado em clínica médica pela UFRJ, mestre em ciências. E eu estudo há 17 anos a hanseníase. Trabalho no Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia, mas tenho vínculo com o Instituto de Dermatologia do professor Rubem Davi Azulay da Santa Casa. Ótimo. 17 anos não são 17 meses, né? Pois é. É bastante tempo. tempo. Então, vamos falar um pouquinho para as pessoas sobre a sua cartilha. Você construiu uma cartilha linda. Na verdade, a autora principal da cartilha é a doutora Maria Leide. Maria Leide é professora doutorada da UFRJ. Ela está aposentada agora, né? Então, ela fez um projeto. A primeira edição da cartilha foi dela, há mais de 20 anos atrás. Agora, ela me convidou para ajudar ela na parte de fisioterapia da cartilha. Ah, por isso que tem aquela partezinha. Exatamente, mas tem outras visões. Então, tem a Ellen, que é assistente social da UFRJ. Tem a Ellen, que é da ONG NHR, que é da Holanda, que patrocinou esse projeto. Tem a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que também patrocina esse projeto. Ah, então por isso que está bem completo. Tá. Eu achei perfeita. Tem a Jaqueline, muito. não posso esquecer da Jaqueline também. Sim, tá, conforme você for lembrando, você vai falando, não tem problema. E outras pessoas que ajudaram a gente na arte gráfica, né? Sim, que está muito bem feito. Está muito bem feito. Está muito bonito. Então vamos falar para as pessoas o que é a hanseníase, que vamos falar um nome popular, né, que antigamente era conhecido como lepra. Né? Hoje a gente, graças a Deus, já tem a nomenclatura nova, que é muito menos, né, agressiva, né? E foi muito causadora de muitos preconceitos no passado, né? E ainda hoje ainda tem. Né? As pessoas ainda têm muito medo desse nome, dessa doença. Exatamente. Vamos falar o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença que ela é dermatoneurológica. Ela tanto afeta a pele quanto os nervos. Ela é causada por um bacilo chamado Mycobacterium leprae. E ela é transmitida através das vias aéreas, bem como o Covid. Sendo que a hanseníase, o contágio dela é muito rápido. Ou seja, na literatura tem que todas as pessoas são afetadas pelo bacilo, tem o bacilo da hanseníase, mas algumas vão desenvolver. Tem um critério genético também. Isso é interessantíssimo. Tem um critério então, assim, genético. Isso quer dizer que é muito fácil a gente pegar. É muito fácil pegar, mas nem todas as pessoas que pegam vão desenvolver a doença. Sim. Ela tem um período de incubação que vai de 2 a 10 anos. Nossa. É o que faz esse desenvolvimento do bacilo, essa multiplicação do bacilo é que vai dar a classificação da hanseníase em diversas formas, sendo as não contagiosas e as contagiosas. E me diz uma coisa então, como é que a pessoa pode saber, eu tô com isso aqui, isso pode ser um dos sintomas da hanseníase? Quais são? Como é que a pessoa pode suspeitar? Quando se tem a principal característica da hanseníase são manchas anestésicas ou dormentes. Então, percebeu que tem uma mancha clara ou uma mancha avermelhada na pele, mas que não percebe naquela área, tem que buscar um dermatologista para ver, porque tem alguma alteração de sensibilidade. Ela afeta os nervos. Basta ter uma alteração naquele... De sensibilidade, né, de sensibilidade naquela região. Exatamente. Aquela mancha, estranho, minha pele aqui tá esquisita, uma alteraçãozinha, parece que tá com uma cãibrazinha.
né? É isso que sente. Exatamente. E aí essa Ele mancha... é dormente, completamente dormente naquela área, não vai perceber naquela É porque área. tem pessoas que não sabem direito, eu sei porque eu trabalhei com isso, não sabe direito especificar que tipo de alteração de sensibilidade. Então eu costumo dizer, uma alteração que você fica, parece um choquezinho, fica dormentezinho, fica, né? O que a gente diz é que você vai passar a mão numa área que não tem a mancha, você vai perceber a temperatura da sua mão de uma forma. Isso que eu queria. Depois você vai passar a mão na mancha e vai perceber, aliás, você não vai perceber a temperatura da sua mão. Isso que é importante, tá? Então tem alguma alteração ali que é uma alteração térmica, não percebe a temperatura. E essas manchas acontecem em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo, mas principalmente no tronco, nas nádegas, nos braços e nas pernas. Tá. E qualquer pessoa de qualquer idade pode? Inclusive as crianças. Inclusive as crianças. Inclusive as crianças. Quanto mais nova a criança apresenta uma lesão por hanseníase, é porque o contágio, a pessoa que está transmitindo está muito próxima dela. Porque se o bacilo tem de 2 a 10 anos para se desenvolver e uma criança de 5, 7, 8 anos, 10 anos é contagiado pela hanseníase e tem já os sintomas da hanseníase, ele pegou uma pessoa que está convivendo muito com essa criança, muito próxima, geralmente os pais. E aí, como é que é o desenrolar dessa doença? Depois que percebe isso, se você não for buscar tratamento? Ela vai evoluindo de forma. Então, a primeira forma da hanseníase, porque a hanseníase ela tem classificações operacionais, que nós dizemos, que é paucibacilar, que é quando a pessoa tem poucos bacilos, e multibacilar, quando tem muitos bacilos. O paucibacilar vai fazer um tratamento de 6 meses, porque tem uma forma que não é contagiosa. E o multibacilar vai fazer um tratamento de 1 ano, que é o que tem a forma contagiosa. Como que se dá a forma não contagiosa? É quando a pessoa tem uma lesão, apenas uma lesão dormente. Então, ela tem uma forma indeterminada, tem poucos bacilos, não é uma forma que contagie, é um diagnóstico precoce. Então, foi diagnosticado bem no início da doença, porque só tem uma mancha dormente. Não tem troncos nervosos afetados, não tem diminuição de força muscular, não tem dormência ou anestesia nem nas mãos e nem nos pés. Tem apenas uma lesão naquela mancha. Então, o diagnóstico foi feito precocemente, o tratamento é ótimo, o prognóstico é ótimo. Entendi. A pessoa vai se recuperar, vai fazer o tratamento com medicamento certinho, vai ter todo o acompanhamento, vai recuperar bem. Se não tratar nessa fase, a doença vai evoluindo. Então, passa para a forma tuberculoide. A forma tuberculoide, como é um bacilo que se tem no corpo, é um micro-organismo que o corpo reconhece esse micro-organismo como um agressor, o sistema imunológico vai agredir o corpo. Então, as manchas já são diferentes, já são placas com bordas elevadas, avermelhadas, bem eritematosas, bem avermelhadas. Então, e são várias placas no corpo. Já tem tronco nervoso afetado, já tem diminuição de força. E elas também têm mãos, sensibilidade, essas placas? Todas são anestésicas, Tá. não tem sensibilidade nessas placas. Então já evoluiu, aí já tem a agressão do seu sistema imunológico sobre o bacilo, então essas manchas vão ficar bem ressaltadas, bem avermelhadas, já vai ter dor. Já começa a ter dor nos nervos, ou nas mãos, ou nos pés. Então, é uma forma bem agressiva, pode ter incapacidade física já nessa segunda forma, que é a forma tuberculoide. Essa forma tuberculoide indeterminada são formas que a gente chama operacionalmente, porque a forma operacional que eu quero dizer é com relação ao tratamento de 6 meses. Sim. São formas que não são contagiosas. Não tratando com essa evolução da primeira forma de uma mancha para essa que tem várias manchas e já tem tronco nervoso afetado, se não for diagnosticada, se não tratar, vai evoluir, porque o bacilo ele vai se multiplicando. Sim. Ele se multiplica lentamente, mas ele vai se multiplicando. Sim. E vai passar para a forma dimorfa. Essa forma dimorfa já tem uma agressão do sistema imunológico na pele, nos nervos, mas também já tem uma quantidade muito maior de bacilos, então tem muito mais lesões de pele. E é bastante agressiva essa forma. É a que causa bastante deformidades físicas,
e vários troncos nervosos afetados. Sim. Tratando nessa forma, o tratamento já é de 1 ano. O tratamento é de 1 ano, já tem possivelmente anestesia nos pés e nas mãos. É a forma mais grave. É a forma mais grave. Sim. Tratou durante 1 ano, vai se recuperar bem, vai tratar com medicamento, vai matar todos os bacilos, mas possivelmente, como o diagnóstico foi tardio, já tem bastante agressão do sistema imunológico, já tem nervos afetados, dormência nas mãos e nos pés, possivelmente deformidades físicas, diminuição de força também nas mãos e nos pés. Vai ter que passar por uma reabilitação. Tem que fazer fisioterapia, muitas vezes tem que fazer palmilha, orientar ou indicar, encaminhar para fazer calçado. E aí que você Pode entra? ter úlcera nas mãos e nos pés. Eu entro desde o começo. Desde o falar começo? isso. Vou Isso. falar dessa última forma, então que é a termina, Virchoviana, que e a gente volta para falar da reabilitação. Tá. Tem nome essas fases? Tem a indeterminada, fase indeterminada, que é a Aquela de uma primeira, de uma só. A tuberculoide já tem bastante ação do sistema imunológico, tem pelo menos um tronco nervoso afetado. A dimorfa já são 5 troncos nervosos afetados. Já tem bastante pele afetada e já tem alguma incapacidade física. Sim. Porque a anestesia é considerada uma incapacidade física. Ainda tem gente que chega nessa fase hoje em dia? São diagnosticados com a forma virchoviana, que é a pior fase da Mas por quê? hanseníase. A pessoa não sabe que tem que procurar quando tem a mancha? Muitas das vezes, a hanseníase ela é muito difícil de ser diagnosticada. Se ela não for um quadro clássico, que o médico olha e fala, isso é hanseníase, vai ter muita dificuldade. Mas existe Porque biópsia ainda? Existe biópsia. E mesmo assim é difícil? É difícil. A gente vê quando vai no campo que o paciente é virchoviano, cheio de lesões, ou então ele tem algumas lesões que ficam entre a tuberculose e a dimorfa e tratando como, muitas vezes, como fungo, como outras coisas. Nossa. Como outras Não coisas. imaginava. Eu achei que isso fosse uma coisa distante, assim, do interior. Não. Não imaginava. Aí depois eu vou te contar essa parte, que a gente fez agora um treinamento grande com as equipes de estratégia da família, avaliamos muitas pessoas no campo. E nessas unidades tivemos diagnósticos, assim, graves. Muito paciente de 25 anos, 35 anos, com o pé de charcot, com garra nas 2 mãos. Tratando foi como diagnosticado agora. Mas tratava como o quê? Tratava como, na verdade, nesse caso, eu nem sei como que ele estava tratando, que ele já chegou para mim tão incapacitado que eu fui tentar ver cirurgia, tentar ver outras coisas, fui direto que nem peguei tanto a história dele, E mora aqui né? na cidade? Itaguaí. Mas a gente vê pacientes assim de todos os lugares, eles chegam. Então, tem a última forma. A forma virchoviana tem bastante agressão na pele, já não tem tanta ação do sistema imunológico. Então, como não tem essa defesa do sistema imunológico, o bacilo ele se multiplica muito, então ele cria uns nódulos, que a gente chama eritema nodoso rancênico. Aqueles nódulos são cheios de bacilo. Tem praticamente no corpo inteiro, lesões no corpo inteiro, alterações nas mãos e nos pés, anestesia e deformidades. É a forma mais avançada da hanseníase. Aí já afetou os olhos, já afetou mucosa. É nessa etapa que ocorre a confusão com a neurofibromatose. Exatamente. É nessa etapa. Sim. É por isso que tinha essa questão no hospital. Sim. Muita dúvida, muitas pessoas tinham preconceito porque achavam que era hanseníase. Isso mesmo. Sim. E me diz uma coisa, como que essas pessoas, elas têm amparo hoje? Elas têm amparo. Eu vou te dizer como é que a gente faz onde entra a fisioterapia. Tá, vamos lá. Então, onde é que a gente entra? A gente entra na primeira avaliação para o diagnóstico da hanseníase. A gente vai avaliar os troncos nervosos mais afetados. Porque sempre vai haver alteração neurológica na hanseníase. Mesmo quando a pessoa tem uma mancha, essa mancha está dormente, essa mancha tem terminações nervosas livres alteradas. Sim. Então, a gente vai fazer o teste do quente e frio. A gente vai avaliar a palma da mão e planta dos pés, a gente vai palpar os troncos nervosos para saber se tem algum espessamento, para saber se tem dor. Em todas as fases da hanseníase a gente faz essa avaliação.
Se tiver alterações, a gente vai tratar. Se, por exemplo, o pé tiver uma dormência, uma área dormente, a gente vai fazer uma palmilha para esse pé, para dar um conforto, para distribuir melhor a força, o peso do corpo na planta dos pés. Então, a gente faz uma palmilha. Se a gente observar que tem alguma diminuição de força, a gente vai tratar. Eu vi os exercícios. Isso, exatamente. Essa apostila é feita para o paciente que é essa cartilha. Cartilha. É feita para o paciente que teve o diagnóstico. No momento do diagnóstico, ele vai levar aquela cartilha. Ah, interessante. A gente vai fazer ela impressa, Sim. mas também ela online. Sim. Então, ele leva aquela cartilha que está orientando... Tudo? Tudo. Ali tem tudo. Tem tudo. Todas as dúvidas que ele possa ter Achei tem ali. muito Com relação completo. ao medicamento, com relação às dúvidas frequentes mesmo que a pessoa tem, Sim, né? Que o paciente tem. Sim. Tá tudo Então, ali. você vai entrar nessa fase fazendo os testes para fazer o diagnóstico, mas também vai entrar nas fases posteriores fazendo o tratamento, a recuperação da Exatamente. movimentação. Quando o paciente tem a neurítica, a inflamação nos nervos, ele entra com o corticoide, porque o corticoide trata o sistema nervoso periférico. Justamente as principais lesões que esses pacientes têm são lesões de nervo ulnar, que fica no braço, né, que ajuda na apreensão da mão, nos movimentos finos, nervo mediano, nos braços também. E nos membros inferiores, a gente tem o tibial, que é responsável pela planta do pé, pela sensibilidade da planta do pé, e o fibular, que é responsável pelo movimento do pé, pela dorsiflexão. Isso não tem muita confusão com ciático, essas coisas, não? Tem gente que se recebe tem. diagnóstico Às vezes errado? tem, sim. Tem. Tem coluna. Sim, Falar é problema pensamento. de coluna. E ainda há uma forma na hanseníase que não afeta, que a gente não falou aqui, que não afeta a pele. Essa, então, é mais difícil ainda de diagnosticar. É tratado como diversas outras patologias que não hanseníase. Mas ela porque causa ela o quê? não afeta a pele. Ela fica como? Ela afeta somente os nervos. Esses nervos que eu estou te falando, das mãos, ela é confundida com síndrome do túnel do carpo, porque afeta nervo mediano. Sim. Só que tem outros parâmetros. A gente vai, olha, não tem biópsia também que pode ser feita, né? Mas a gente avalia todos os nervos e vê se tem espessamento. Nossa. Porque como o bacilo da hanseníase, ele tem preferência pelo nervo, então ele se instala no nervo, o nervo engrossa. Sim, dá uma edemaciada. Exatamente. Sim. Processo inflamatório, ele fica edemaciado. Então, quando você palpa ele nos locais certinho, que são os mais externos, onde o nervo passa mais externamente, você percebe. E a hanseníase, ela é uma das únicas doenças que tem o nervo espessado. E então essas pessoas hoje, elas são amparadas? São amparadas e tem uma instituição que é o MOHAN, que é um movimento de reintegração dos pacientes, das pessoas afetadas pela hanseníase. Foi criado em 1981 pelo Arthur. Então, Arthur é quem? Médico? Não, ele é uma pessoa que se interessou pela causa da hanseníase. Que coisa, sempre assim. Ele se interessou, ele dá a vida dele por isso. Ele montou, ficou durante anos trabalhando. Missão. Exatamente. Sim. E hoje ele tem um grupo grande trabalhando. Esse grupo é voluntário? É todo mundo voluntário. Que bonito. Muito bacana. Então tem essa questão do estigma e tem a questão judicial, né, os direitos do paciente, da pessoa com hanseníase. Sim. E eles dão toda essa assistência, esse amparo gratuito. Que bacana. Muito legal. Porque eu fico pensando, os remédios são caros? O remédio é dado pelo Ministério da Saúde. Ah, que bom. Vem pela OMS, chega no Ministério da Saúde e o remédio é dado gratuitamente. Sim. Só que tem um controle desse medicamento. Lógico. O paciente vai ele é notificado por ser uma doença transmissível, então tem que ter um controle do governo sobre isso e sobre o medicamento. Então, o paciente vai na unidade, ele é diagnosticado, ele toma o remédio na frente do médico.
É mesmo? Na frente do médico. Gente! É uma cartela, se você viu na cartilha, Vi. então tem uma cartela que tem uma aba em cima com os Eu medicamentos vi. ali, rifampicina, clofazimina, Sim. e depois na parte maior da dapsona e clofazimina. Então, na parte de cima que tem a rifampicina, ele toma na frente do médico. Aquilo ali já garante o tratamento daquele mês. Que bacana. Já garante. Então, se ele não fizer o tratamento correto da cartela, aquilo ali já garantiu o tratamento. E tem um mapeamento das Tem. regiões? Porque se é controlado pelo SUS, tem um mapeamento. Tem um mapeamento. Porque eu sou de Niterói, né? E a gente tinha uma colônia antiga, grande, em Itaboraí. Isso mesmo. Ainda existe? Existe ainda. Ah, Não é bem uma colônia mais, é Não um é mais. hospital. Virou um hospital? Que faz o tratamento. Mas a gente diz que é colônia, que os moradores ainda continuam lá. É. As pessoas ainda moram, nossos familiares. mas é porque naquela época as pessoas se isolavam lá, né? Isso, igual o Curupaiti. Era Jacarepaguá era isolado. isolado. Hoje a pessoa que tem hanseníase, ela não precisa se isolar. Não precisa se isolar. Então há Porque se você pegar um ônibus, as pessoas dali não vão pegar. Isso é importante falar. Não vão pegar. Você tem que falar isso para as pessoas. Porque a hanseníase, ela pega por contágio íntimo, pelo convívio íntimo e prolongado com a pessoa que tem o bacilo da hanseníase. Você conversando com uma pessoa que tem, você não vai pegar. Você Até andando porque no ônibus, todo mundo já tem o bacilo. além de ter uma certa tendência genética. Exatamente. Né? Então, esse contato íntimo e prolongado é que vai fazer. Geralmente são pessoas que convivem na mesma casa. Sim. Geralmente pessoas muito carentes que vivem em questão de aglomeração. Sim. Que desenvolvem a doença. Tá. Então, esses remédios são dados pelo SUS, né? O que muda, então, na vida de quem tem hanseníase? O que tem que mudar na vida dessa pessoa? Muda alguma coisa? Como é que é a questão do trabalho? Vou te dizer duas questões importantíssimas na hanseníase. O estigma, o preconceito, que muda muito a vida da pessoa. Eu tenho pacientes no serviço que tinham até pouco tempo hanseníase por muitos anos e tinham tratado a hanseníase, depois tratava as lesões de nervo, mas que a esposa não sabia que tinha, porque escondia da esposa um casamento longo. Nossa. E a pessoa escondia, a gente não sabia. Essa pessoa chegou e falou: eu queria muito que você explicasse para minha esposa que eu tenho essa doença, porque eu me sinto com a consciência muito pesada de esconder dela. E a esposa nunca teve? Ela nunca teve, ela nem sabia que ele tinha, porque tratava escondido. Meu Deus! Tratava escondido. E a gente percebe também no serviço, pessoas que, não só no serviço, pessoas que a gente conhece que tem a hanseníase, até outros serviços que a gente viaja e vê e que participa, faz treinamentos, que as pessoas têm medo de contar para o familiar. E tem medo de que contagie o familiar, o filho, a esposa, o marido. Sim. E mas o preconceito qual é o cuidado que essa muito família forte. tem que ter? Quando Começa a fazer o tratamento com a hanseníase, 15 dias depois, como o medicamento é bacteriostático, não transmite mais. Não transmite, então não precisa ter o cuidado que vai pegar. O que nós fazemos? A pessoa é diagnosticada, ela leva o familiar ao serviço e a gente faz o exame de contato, que é importantíssimo. Porque através do exame de contato, a gente vai saber quem é o caso índice. Quem é que transmitiu para aquela pessoa? Ou é aquela pessoa que está transmitindo para as outras? Porque se a gente consegue tratar o foco, sim, a gente elimina ali a transmissão. Acabou. Então, nesse caso dele ficar quieto, podia até ser perigoso, né? Porque de repente o foco não é nem ele. Sim. Ele tem, mas de repente a pessoa não desenvolveu, mas ela está transmitindo. É a demanda oculta. Mas e a questão do trabalho? A questão do trabalho é complicada também. Você trabalha com muita gente. Às vezes você trabalha no departamento a vida inteira, 20 anos naquele departamento. O que a gente pede é para não contar. Porque o preconceito, ele é enorme. As pessoas falam até, relatam que a pessoa que sabe que tem hanseníase prende a respiração perto. Fala N coisa. Eu sou profissional, trabalho com a doença há muitos anos. Já chegaram para mim e falaram assim: você tem hanseníase, você está transmitindo, porque você trabalha com hanseníase. Aí a gente tem que explicar que não é assim, falar da ignorância, né, é difícil. Instruir as pessoas a falar sobre a hanseníase. Por isso que eu acho importante você falar.
Você falar que não se transmite não dessa se forma. transmite dessa forma. É mais para as pessoas que convivem mesmo no mesmo ambiente por muito tempo. E mesmo assim tem que ter uma predisposição genética. Tem que ter uma predisposição. E a hanseníase também tem cura. O quanto antes diagnosticar a hanseníase, mais rápido o tratamento, melhora o tratamento, mais rápido a cura. Então, o principal é o diagnóstico precoce. A pessoa se olhar, muitas vezes as pessoas trabalham tão focadas no dia a dia do transporte, do trabalho, dos estresses que a gente tem na vida cotidiana e não se olha. Sim. Tem que olhar o seu corpo, tem que se olhar no espelho, olhar as costas, olhar as pernas, se olhar. Ou pedir alguém querido nosso para olhar pela gente, né? Que é importante, isso, né? para poder ver se tem alguma manchinha. Se tem As pessoas se olham tanto para ver defeitos, né? Exatamente. Para encontrar defeitos, que eu tô com uma gordurinha aqui, que eu tô com não sei o que meu nariz é assim, meu olho, e não se olham para uma coisa tão importante quanto essa, né? Isso mesmo. Outro fator importante. Então, um fator importante é o estigma e o preconceito. Em casa, com os conhecidos, as pessoas não falam, as pessoas deixam de ter vida social porque tem a hanseníase, ou porque acham que vão transmitir, ou porque tem muita lesão, foi diagnosticado tardiamente, tem uma incapacidade física na mão, pode ter uma garra na mão visível, não estende a mão para você apertar, porque ela tem uma amiotrofia, que o músculo ele fica murchinho para quem E aí não tem jeito depois. Tu pode colocar uma prótese de silicone, mas é muito difícil encontrar no SUS, né, esse procedimento. Então, a pessoa não estende a mão para apertar. Ela não vai pegar por estender a mão, por apertar a mão. Mas ela não estende porque ela tem uma deformidade, às vezes, na mão. A pessoa pode se queimar porque essa dormência afeta também o trajeto do nervo. Então, muitas vezes, não percebe, não tem a sensação no antebraço. Então, ou no braço, e vai queimar. Porque a gente cozinha, tem, né, as questões da casa mesmo. O trabalho da casa pode se cortar, pode se furar. Nesse contexto, então, do que você me falou, eu acho que a pergunta que eu ia fazer não faz mais sentido. Não tem prevenção, então? Não, a prevenção é o diagnóstico precoce. É isso. Não tem uma prevenção de, você não faz isso que você não vai pegar. Não existe isso. A prevenção é igual o câncer de mama, né? Exatamente. É o diagnóstico precoce. Sim. E tem uma coisa importante que é a questão da dor. A dor, ela é incapacitante. O paciente, ele tem uma deformidade física, ele não vai procurar o serviço porque ele tem a deformidade física. Ele vai procurar por causa da dor. Então, ele não procura, se tiver um dedo em garra, uma mão em garra, ele se adapta àquilo. Se ele tiver o pé dormente, ele se adapta. Agora, se ele tem dor, ele vai procurar um médico para tratar a dor. Mas aí, no caso dela, numa situação bem mais avançada, né? Na verdade, a prevenção e o que a gente deve orientar as pessoas é que elas se olhem, né? Se observem, exatamente, prestem atenção se tem uma mancha, que tem uma alteração de sensibilidade. Né? Isso é que é importante. Né? Procurar um médico. Viu uma mancha? Você tocou na mancha, você não está na dúvida, não sabe se ela está dormente ou não está dormente, vai procurar um dermatologista. Isso. No Brasil, o dermatologista é responsável pelo tratamento da hanseníase, ou um médico clínico. E lá na Santa Casa, vocês fazem esse trabalho? Na Santa Casa, nós temos o serviço de hanseníase. Então, nós temos eu, fisioterapeuta, mais todos os dermatologistas que atendem gratuitamente. Olha que maravilha. Segunda, quarta e sexta, nós temos serviço de hanseníase. E agora nós temos também o serviço de feridas. Que maravilha. Porque quando se tem um caso muito avançado de hanseníase, que afeta os nervos, muda completamente a forma de sentir na planta dos pés, ou seja, não sente a planta dos pés, pode furar, pode queimar, pode pisar num chão quente, pode ir na praia. Tem paciente que foi na praia porque não sente, queimou toda a planta dos pés. Nossa! Foi diagnosticado por causa disso, esse paciente, eu lembro. Foi diagnosticado porque foi à praia, foi para a areia, queimou toda a planta do pé e não percebeu que estava queimado. E não sabia que tinha hanseníase. Não sabia que tinha hanseníase. Quem viu foi uma pessoa que estava acompanhando, que falou, você não sentiu, você vai no médico amanhã. Levou a pessoa no médico e lá foi diagnosticado com hanseníase. Depois foi para a gente, para tratar a ferida. Então, a gente tem bastante... Tem cirurgião plástico também. Tem cirurgião plástico, tem neurologista na Santa Casa, ortopedista. A gente tem todo o suporte para tratar. É uma equipe completa. É uma equipe completa, E fala do suporte do próprio hospital. Aonde fica a Santa Casa? Santa Casa da Misericórdia fica na Rua Santa Luzia 206, no centro do Rio. Sim, chegando lá, a pessoa procura quem? Como é que faz? Para a Enfermaria 29, em cima do banco de sangue, que é a nossa referência lá. Segunda, quarta e sexta, a partir das 13 horas.
Aí fica aberto o serviço, é gratuito, é só chegar a fazer a ficha na recepção, abre prontuário, e o médico chama por ordem de chegada e faz o atendimento. Que maravilha, isso é um É trabalho muito bom, maravilhoso. é. Agora me diz, você falou que tem tratamento para ferida, agora esse setor Tem. também para feridas de diabéticos? Também diabéticos. Ah, isso é pra importante. Feridas Pé diabético. neurotróficas, Ótimo. exatamente. Porque se é para ferida em geral, né? Isso. Ah, muito importante isso. E então, assim, quais são os autocuidados? Que eu vi que tem uma questão de autocuidado, né? Pessoa que tem hanseníase, quais são esses autocuidados? Então, o paciente que tem hanseníase, ele, como acontece de ter diminuição da sensibilidade, diminuição da percepção, ele, por exemplo, vai pegar uma panela, vai botar uma luva para pegar a panela, aquelas luvas de cozinha apropriadas, térmicas, vai pegar uma forma no forno, vai botar uma luva. Vai ter muito cuidado, autocuidado também diz respeito ao olhar, a você olhar tudo que você está fazendo. Se você está na cozinha e vai colocar a mão em alguma coisa, você vai olhar antes. Por exemplo, tem uma panela, vamos supor, o fogão tem 4 bocas, você está mexendo na panela lá atrás, botou alguma coisa para cozinhar no fogo de trás. Você vai colocar o braço aqui pode ter uma panela com água quente fervendo, olha o vapor aqui queimando o braço. Então, você vai primeiro olhar tudo que você vai fazer, para não se queimar, porque nós temos também a reabsorção óssea. Então, vai ter cuidado, hidratar bem. Como tem um nervo que foi afetado, esse nervo ele é responsável pela lubrificação da pele. Então, a pele, geralmente, ela fica muito ressecada. Sim. Ela perde a lubrificação normal. Então, o que você vai fazer? Vai hidratar, ou seja, vai tomar um banho, ou lavar os braços, lavar as pernas, lavar as mãos e vai hidratar. Vai passar um hidratante. Pode ser um hidratante como um nível, um hidratante barato, sem querer fazer propaganda nível, mas um hidratante que você acha facilmente comum. Acessível. Sim. Vai passar aquele hidratante sempre nas mãos e nos pés. O que a gente orienta com relação aos pés tem a ver com calçado. Vai sempre observar o calçado, se tem alguma pedra, alguma coisa que possa machucar o pé. Eu recebi uma paciente, isso já tem algum tempo, com úlcera nos dedos dos pés, todos os dedos dos pés, com úlcera como se fosse uma queimadura. Aí foi para o serviço curativo, depois passou por mim, eu fui questionar como que surgiu aquela úlcera nos dedos dos pés, nas pontas dos dedos, em cima. Conversando com a senhora, ela falou assim para mim, eu fui de manhã comprar um sapato, que o meu sapato acabou, que ela usou até acabar o sapato, foi comprar um sapato bem macio. O que ela fez? Ela saiu da loja com o sapato, andou o dia inteiro com aquele sapato, só que dentro do sapato tinha um bolo de papel. Ah, meu Deus! Ela não tirou, ela botou o pé, ela não sentiu o pé anestésico. Então, ela andou o dia inteiro com aquele sapato, com os dedos espremidos dentro daquele papel. Não sente. Ali pressionando. Então, criou úlcera em todos os dedos. Agora, eu vou te falar uma coisa assim, meio polêmica, perguntar. Né? Porque eu acho que na Idade Média é que tinha muita, né, hanseníase e não tinha uma questão de classe social. Hoje tem ou não? Eu fiz uma pesquisa agora para dor neuropática. Então, nessa pesquisa que eu fiz, e em todos os artigos que eu li, que foram muitos artigos, a maior parte da hanseníase é a camada mais pobre da sociedade. Imaginava. Então, e geralmente os pretos e pardos. São as pessoas que... Porque são os mais, realmente, os desfavorecidos. Financeiramente, justamente. Então, mas nós já tivemos essa questão de classe social. Sim. Porque isso já tinha. É claro que não é padrão, né? Existem exceções. Isso. Como existia na era antiga. Que a gente via que tinha alguns reis, né? Isso. Dentro dos castelos que pegavam. Mas era raro, né? É raro. Era mais raro. Era mais comum na plebe. Exatamente. Então continua assim ainda. Continua assim. E mais homens. Do que mulheres. Mas isso é estatística científica? É científica, mais nos homens do que nas mulheres. E mais em pardos e negros, mas ainda não se sabe se isso tem relação com a classe social também, né? Ou não? Não, já é comprovado? Já é comprovado. Tá. Já é comprovado justamente pela aglomeração. E tem uma idade, uma faixa etária? A faixa etária mais produtiva, dos 30 aos 50 anos. Talvez porque tenha mais contato também, né? É. Sim.
Muito justamente na fase mais interessante. produtiva. Então, as pessoas nessa fase, elas ficam até afastadas do trabalho. E aí é que entra a questão, são amparadas por uma lei, né? São amparadas. A gente faz os laudos todos, encaminha essas pessoas para avaliação médica, né? Sim. E elas ficam afastadas. A Defensoria Pública faz essa defesa? Faz, muitas vezes faz sim. Sim, amparado Faz, nessa lei. ampara nas leis, sim. E aí, porque a pessoa fica sem trabalhar, né? Elas ficam recebendo para poder se tratar, né? Sim. Tem direito também ao Vale Transporte Social para ir ao tratamento. Ah, Todos que têm o ótimo. direito. Tá, todos. que ótimo. Aí esse Vale Transporte para o tratamento. Isso é curioso, né? Porque é uma coisa que não se fala muito. É uma doença muito antiga, que as pessoas às vezes acham até que não existe mais. Né? Tem duas coisas que eu preciso falar. Fala. A hanseníase, aliás, esse nome não é mais utilizado. Aliás, a lepra. Lepra, sim, eu não sei. é mais utilizado. A gente não pode usar em nenhum documento, em nada. Sim. Nem nessa cartilha a gente pôde colocar na capa o nome hanseníase. Porque era um nome... Lepra ou hanseníase? Hanseníase também. A hanseníase também? Não pode, agora não pode mais. E como se chama? Expor. Não, se chama hanseníase, mas a gente não pode expor. Porque se a pessoa quer no transporte público, ela abriu o livrinho... Você bota o CID? A gente bota o CID. Bota só o CID? Não, eu tô falando nas publicações. Por exemplo, na cartilha, a gente não pode botar na capa. Ah, sim. Tá. Não pode ficar nada exposto que você exponha a pessoa. Ah, porque senão as pessoas vão ver, né? Que ela tá carregando aquilo. E o preconceito é muito grande. Ah, meu Deus. O estigma e o preconceito é muito grande. Sim, mas o preconceito vem da ignorância. Exatamente. Né? Da falta de conhecimento. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então é por isso que a gente tá aqui, né? Isso. Pra gente falar isso tudo e as pessoas entenderem como é que funciona e acabar com o preconceito. Né? E dizer que a hanseníase tem cura. Isso é importantíssimo. De falar que tem cura, a forma como ela é diagnosticada, tem local que trata, né? O SUS apoia, tem defensores de lei para te ajudar hoje em dia, você tem amparo. Então isso é muito importante de falar para todo mundo hoje em dia, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu te agradeço muito, muito, muito. Nossa, eu te agradeço pela oportunidade de estar falando aqui. Nada, eu que sou muito grata. É uma informação muito importante para todo mundo. E eu acho que tem pessoas que nem imaginavam. Às vezes a gente vai falar isso aqui e as pessoas vão ver que tem uma manchinha desse jeito e amanhã estão lá se tratando. Então eu acho que é uma informação de muita qualidade e é uma caridade, é mais do que isso. Né? Isso. Deixa eu te falar mais uma coisa. A hanseníase, ela está descentralizada no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se você mora distante da Santa Casa, você pode procurar a unidade de saúde próximo da sua casa. Muitas vezes a pessoa não procura, justamente porque os vizinhos estão frequentando ali a clínica da família, pertinho de casa, então as pessoas não gostam de ir próximo de casa. Mas vai conseguir o tratamento também próximo de casa. Mas se por um acaso achar que as pessoas vão falar, vão saber que eu tenho, pode ir na Santa Casa mesmo. Não tem problema, vai ser muito bem recebido. Sim, então atende pessoas de todos os lugares. Atende. Mas é só do estado do Rio ou atende de fora também? Às vezes vem gente de fora. Atende. Porque a Santa Casa, nós tratávamos a hanseníase, dávamos a cartela da hanseníase. Agora o paciente pega a cartela para o tratamento no posto de saúde próximo de casa. Sim. Mas ele faz o tratamento das reações hansênicas com a gente. Por causa da prevenção de incapacidade física, eu faço as palmilhas. As palmilhas é dificílimo você conseguir palmilhas. Não, e fazer ela de uma forma correta, né? E fazer ela corretamente, justamente. Tem que ser quem trabalhe muito ela é sob medida. Sim, eu sei. Faço ela sob medida. Nós estamos, por sinal, estamos com um projeto para botar em prática mesmo, 2023. Nós estamos fazendo uma oficina de calçados, de palmilhas e calçados, na adaptação de calçados. Sim. Né? Junto à Fiocruz. Que bacana! Então vai ser Santa Casa, junto à Fiocruz. Nós vamos treinar as equipes da atenção básica. Sim. Em como prescrever e como fazer as palmilhas. Ai, maravilhoso. Para descentralizar projeto isso, maravilhoso, sim. Para poder fazer. expandir, né? Porque agora me parece que só tem 2 unidades. A BBR que faz, mas é super lotada. É muito cheia, que ela fica saturada, porque não tem ninguém, né? E justamente. Sim. Então, realmente demora muito. Vai dividir um pouquinho mais. Isso, vai dividir. E a gente vai treinar as pessoas também. Sim, sim. Isso é importante.
E aquele treinamento que você falou que foi? Nós fizemos um treinamento das equipes da Estratégia de Saúde da Família. Isso. Em Itaguaí, eu fui em Itaguaí, Belford Roxo e Santa Cruz. Sim. É isso mesmo. Para conversar com essas pessoas que visitam a casa dos pacientes. Os profissionais de saúde. Para que eles possam ter o ouvido treinado para os sintomas neurológicos. Sim. Eu tenho uma dormência, eu tenho uma pontada, um choque. Eu ando, meu chinelo fica lá atrás, eu perco o chinelo, é anestésico. Eu ando, meu chinelo fica lá atrás, eu perco o chinelo. Não está sentindo? Como que não está prendendo um chinelo no pé? Não está conseguindo, não está percebendo. A pessoa não tem nem ideia. Não tem ideia. Então, eu fui treinar essas equipes para perceber, para ouvir melhor esses sintomas. Aí eu tive até uma coisa assim tão gratificante, que no final do treinamento em Itaguaí, uma senhora da Estratégia de Saúde da Família falou assim para mim, já no corredor, ela já estava saindo com pressa. Eu até fiquei assim, não ter pego o nome dela, mas ela estava com pressa. Ela falou assim para mim, muito obrigada, foi ótimo, eu nunca mais vou olhar para uma pessoa da mesma forma. Toda vez que eu estiver na frente de uma pessoa que eu ouvi o que ela está falando, eu vou lembrar de tudo que a senhora falou. Olha, isso para mim foi extremamente gratificante. Lógico, reconhecimento. Eu falei, poxa, eu ganhei o dia, porque se uma pessoa já faz a diferença... Uma muda o mundo. Exatamente. Sim, a gente sabe disso, é uma corrente, né? A gente sabe disso. Então é isso, sintomas neurológicos. Então é uma mancha dormente, uma pontada, um choque, ou perde o chinelo... Isso tudo é importante para procurar o serviço de saúde, porque a hanseníase também ela pode aparecer, se a pessoa não percebe a mancha, uma hora ela vai perceber um sintoma neurológico. Sim. Então é para procurar um médico. Aquela questão do olho embaçado tem alguma relação? Tem relação sim, porque a hanseníase também afeta a mucosa dos olhos, do nariz e o nervo facial. Mas isso numa fase avançada ou pode? Numa fase avançada. Uma fase avançada pode afetar sim. Tá. Da lagoftalma, fica com os olhos abertos, não consegue fechar completamente os olhos. Pode ter sangramento no nariz. Então, afeta. Pode ter dor no pescoço por causa do nervo auricular que passa no pescoço. Aí vai ficar todo mundo apavorado agora por causa da cervicalgia. Tem vários. Sim, o importante é procurar uma ajuda médica, né? Uma orientação correta. É importantíssimo. Bom, quero te agradecer muito pela sua presença mesmo. Foi muito importante. A gente vai fazer aquela outra cartilha das crianças. Maravilhosa. Isso Vamos levar esse projeto adiante, né? Para acabar com o preconceito. Com certeza. Então tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada. Pode agradecer. Eu quero agradecer demais o Deixa convite, seus contatos. Agradecer a todos vocês. Meu contato, eu vou deixar meu e-mail. É francinesbrandão@gmail.com para alguma dúvida que vocês possam ter. Tá? É só me procurar lá. E meu Instagram é Fran... Pelo amor de Deus. Fran S. Brandão. Não, mentira. É Francine Brandão Físio. E tem telefone na Santa Casa? Tem um celular. É 971665447. Aí manda mensagem ali por escrito que a gente responde. Fechou. Então tá bom, obrigada, gente. Obrigada a vocês. Beijão. Um beijo.